Nós vamos agora, né, Dani, falar de um assunto extremamente importante que são as pragas urbanas, em especial urubus, que é o assunto de hoje. O Randy Baldresca, biólogo, já está aqui para conversar conosco sobre isso, mas ele foi com o Ed Polo para nos explicar melhor até o Parque do Ibirapuera e você vai entender melhor o perigo dos urubus. Preste atenção na reportagem do Ed Polo. Escondidos entre os galhos das árvores ou camuflados entre outras aves à espera de comida. É no Parque de Ibirapuera, o maior de São Paulo, que os urubus se sentem à vontade. O local é apontado pelo biólogo Randy Baldresca, especialista em pragas urbanas, como um dos principais pontos de concentração desses bichos. Daqui eles saem para buscar alimento em outras regiões da cidade. Há mais de uma década, Baldresca estuda o comportamento dessas aves no parque. Das 5 espécies existentes no país, os Coraja pisatratus, popularmente conhecidos como urubus de cabeça preta, são os que mais marcam presença aqui. Eles elegeram esses eucaliptos à beira do lago para abrigar seus ninhos. Nas árvores, os necrófagos, animais que se alimentam de matéria orgânica em decomposição, mamíferos doentes ou desprotegidos, depositam seus ovos. São em média 2 por casal, num período de 6 meses, com quase 100% de sobrevivência dos filhotes, aptos a voar em 40 dias. Só nesta árvore, o especialista diz ter encontrado mais de 200 urubus. Daqui eles não saem mais. Eles não saem mais e a grande dificuldade que a gente tem do controle, né, e de afastamento dessas aves dessa árvore é o fato de eles terem marcado esse ambiente com feromônio. Feromônio é uma substância química que marca a língua dos animais, quer dizer, que marca o ambiente, oferecendo a eles condições de procriação, segurança, abrigo, para eles terem uma pernoite, etc. Então a grande dificuldade é essa. Então a gente não tem como afastar esses animais daqui porque teríamos que lavar essa árvore com água sanitária a fim de eliminar o feromônio, que é uma substância química que marca o cheiro dos animais. O que mais chama a atenção do especialista e da gente que está aqui no parque é exatamente isso. Os urubus não se sentem intimidados com a presença humana, eles não têm predadores naturais. É uma ave que, ao contrário do que muita gente pensa, é essencial, né, ao meio ambiente em função do lixo, do que é lá? São animais necrófagos, são os decompositores naturais das cidades. Eles se alimentam de material em decomposição e essa é a principal diferença de eles serem não considerados aves de rapina. Então hoje os urubus têm um papel, principalmente aqui no Lago do Ibirapuera. Se não fossem esses animais, nós não teríamos as pessoas andando em volta do parque, porque são eles que comem os peixes que morrem nesse lago fétido. Ele tem um auxílio para a natureza, é isso? Ele tem uma função, né? Eu diria que são fundamentais ao equilíbrio ecológico, não só dos parques, mas de toda uma cidade de um país como o Brasil, por exemplo. Agora, a gente observa, por ele comer lixo, ele é um animal bastante resistente e é um animal que tem uma característica própria, essa pata branca dele, né, a perninha branquinha dele, é em função do quê? Então, essa pata branca dele se deve ao fato de que muitas vezes eles defecam e as aves defecam e urinam através da cloaca ao mesmo tempo. Então, eles têm uma proteção natural contra qualquer cultura de bactérias. Então, suponhamos que eles vão se alimentar de um animal morto e atacado por uma doença contagiosa, por exemplo. Isso passa incólume nesses animais, já que eles são protegidos naturalmente contra a ação de quaisquer bactérias hoje existentes no mundo. O crescimento desordenado da espécie tem dado aos urubus o título de praga urbana. O aumento de lixões na cidade e o grande número de prédios tornaram-se ambientes propícios à procriação. A procura por novos espaços tem tirado o sossego de gente não acostumada a abrir uma porta, por exemplo, e dar de cara com o bicho. Jussara Ribeiro, de 29 anos, sentiu essa experiência na pele. Moradora no 15º andar de um edifício perto do centro de São Paulo, recebeu a visita dos indesejáveis. Há 5 dias, um casal de urubus montou um ninho no vaso da varanda. Com medo de ser atacada pelos donos dos ovos, deixa a cadela Kiki da raça Staff Bull de plantão no local. Mesmo assim, quase foi vítima das aves carniceiras. Naquele dia foi um susto. Foi um susto imenso, porque de repente eu vi aquelas asas abertas pretas, aquele bicho imenso da minha frente. E eu tinha esquecido que tinha os ovos aqui, né? E eu vim aqui dar uma arrumada na minha casa. De repente, de novo, estava aqui o bicho, um monstro, né? Um urubu imenso. Ele, na hora que me viu, achou que eu ia atacar, provavelmente. Logo já soltou um esguincho, já soltou um negócio fétido, horrível.
Então eu já fiquei apavorada porque aquilo já me assustou, só o tamanho dele assusta, né? Ele achou que você fosse mexer no ovo? Provavelmente achou que eu ia mexer no ovo e que ele já tá ali, já era o território dele, né? Então eu muito assustada, não sabia o que fazer, já peguei alguma coisa para cutucar e foi a hora que ele já estava soltando esse líquido que não aguenta, um cheiro horrível, muito fétido. Uma sensação, né? Porque você imagina, você está em casa, você abre a sacada e vem dentro da sua casa, dá de cara com um urubu. Qual foi a sensação para você? Como é que você se sentiu na hora? Nossa, eu tomei um susto achando que podia ser uma pessoa, porque ele é muito grande. E foi um baque na hora e a gente não imagina, né? Em São Paulo ter um lugar desse, no centro da cidade, como você pode ver aqui, só tem prédios em volta. Você imaginar um bicho desse dentro da sua casa, dentro da sua casa praticamente, né? E a partir desse dia, ela está aqui com a máquina, porque para provar o seguinte, gente, desde esse dia que ela tomou um susto, imagina dar de cara com o urubu, ela passou a registrar os momentos dessas aves aqui. Nós estamos no 15º andar, agora é frio, geralmente essas aves têm hábitos no calor, elas voam aqui em grande número e a Jussara registrou essas fotos que nós estamos mostrando. São fotos tiradas daqui da sacada do prédio dela, de outros condomínios, onde a presença desses urubus são constantes. Sim, são constantes, eles vivem procurando um lugar para pousar, né? Principalmente aqui nós temos prédios em construções, ele fica ali no alto, eles pousam bem no alto, tem piscina aqui em alguns prédios, eles ficam na piscina, eles até bebem ali, é complicado você ver um bicho desse tamanho invadindo a casa das pessoas, você não poder fazer nada, né? O chamado de urgência não surpreendeu o especialista. Baldresca diz que chega a atender um chamado semelhante por semana. Os ovos retirados são levados para análise de fertilidade e contaminação na Universidade de São Paulo, onde o biólogo mantém sua base de estudos. Em hipótese alguma, a pessoa deve, por conta própria, tentar expulsar esse indivíduo, esse animal, porque pode acontecer o que aconteceu aqui. Por sorte, aqui o piso é um piso frio, então a gente teve condições de limpar, a própria moradora teve essa condição de fazer asepsia, mas se aqui fosse um carpete, por exemplo, um piso de madeira, a gente teria que inutilizar esse piso. E o mais agravante, Baldresca afirma que é cada vez maior o número de ocorrências em aeroportos da presença dessas aves na rota perigosa de aviões. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi agora, na semana passada, 3 aeronaves no aeroporto de Cumbica arremeteram por causa do problema dos urubus. Então isso significa dizer que, graças a Deus, que essas aves oportunistas têm hábito diurno. Se fossem animais de hábito noturno, com certeza teríamos panes no sentido dos aviões terem que mudar o seu curso e muitas vezes não é possível isso. Então a aeronave, helicópteros têm grande risco de caírem se depararem com um animal como esse lá em cima, 4, 5 mil pés de altura. E num caso como esse não tem jeito, o urubu é uma praga que a gente vai ter que conviver. Uma praga que a gente tem que conviver e a principal dica que eu dou até para o governo seria melhor controlar a quantidade de lixo orgânico depositado nos parques, nas vias marginais, porque ele tem função, é um bicho que tem função, mas devido à sua densidade, ao seu aumento demográfico, ele passa a causar isso que a gente está notando aqui nesse apartamento. Quer dizer, ele passa a invadir o ambiente ocupado pelo homem e aí sim, nesse sentido, ele se torna uma praga urbana. É justamente isso que eu ia perguntar para você. Você terminou falando exatamente a minha dúvida. Sim. Porque por que o urubu pode se tornar uma praga urbana? A nossa intenção é justamente essa, mostrar esses animais que muitas vezes são inofensivos, essas aves, e que a gente pensa que não faz mal para a saúde e acaba fazendo, num caso como esse, né, Randy? Bom dia. Bom dia, Keila. Bom dia, Arthur. Bom dia, Dani. Bem-vindo, Randy. Exatamente, obrigado. Exatamente, Keila. O problema é que os urubus são aves não só necessárias para a nossa cidade, mas fundamentais, né? As vias marginais, o Parque da Aclimação, o Parque do Ibirapuera, o Parque Ecológico do Tietê. O que você tem nesses locais? Um acúmulo de lixo orgânico. Imediatamente isso atrai o urubu, já que são animais necrófagos, se alimentam de material em decomposição. De carniça, né? Carniça, principalmente, fundamentalmente. Em alguns casos, por exemplo, se ele notar um indivíduo, um mamífero ou uma ave, ou seja lá qual animal, num estado de doença ou
num estado de machucado. Ele já fica rondando. Ele já fica rondando e na expectativa, esperando o animal sucumbir para ele poder comer. Se o animal estiver morrendo, numa situação de morte, e ele também perceber, ele pode até atacar esse animal, se aproveitar dessa situação e se alimentar desse bicho. E por que ele faz mal para a saúde? Então, agora, com esses locais, que inclusive na reportagem eu falei, você tem um acúmulo cada vez maior de lixo. Nós, seres humanos, somos os principais vilões nesse sentido. Então, com o acúmulo de lixo, principalmente, por exemplo, a reportagem foi no Parque do Ibirapuera. O que você tem? Você vai ter um número de indivíduos urubus, em grande quantidade. Esses animais, no ambiente silvestre, nos desertos, nós temos urubu-rei, nós temos urubu de cabeça vermelha. Nos habitats dele, Nos habitats dele. Onde essas aves colocam os seus ovos? Em 3 principais locais e ambientes. Cavidades ocas de árvore. Certo. Penhascos rochosos altíssimos, 100 metros. Os abutres colocam por isso, lá, né? E terra. Pergunto pra vocês. Terra? Eles não fazem ninhos. O que eles estão fazendo no Você viu apartamento? até na terra, no vasinho da planta uma ali? coisinha de nada de terra. Então, perfeito. Mas numa beiradinha daquelas... Pois é. Positivo. Por exemplo, penhasco rochoso você não tem em São Paulo. Não. Cavidades ocas de árvore, também não. São raras, né? São raras. As árvores já estão caindo tudo. Por causa dos cupins. Por causa dos cupins, que é outra praga urbana. Que é outra praga que a gente já falou aqui, que serve de alerta. Até recentemente agora eu vi 150 mil novas árvores em São Paulo e novamente, quer dizer, ninguém falando onde essas árvores estão sendo plantadas, né, etc. Então, na falta desses habitats, os urubus, que têm uma visão apuradíssima, né? Eles enxergam um objeto igualzinho à águia. É a mesma classe, como águia, como gavião, como falcão. Vocês podem notar que quando esses animais estão voando, eles ficam procurando e adaptando a sua visão ao que eles querem enxergar. Então, como eles têm a visão aguçadíssima, perfeito, eles, no voo, eles notam a floreira e os vasos dos apartamentos, principalmente em locais altos. Olha só. Detectam isso. Detectam isso. Esse urubu, hein? A fêmea, na sua condição de colocar esses ovos, nota esse vaso, como foi o caso da telespectadora, 4h30, 5 horas da manhã eles estão despertando, ela vai lá e começa a chocar esses ovos. E o problema, Keila, respondendo diretamente a sua pergunta, que é justamente isso, o problema não é que se ele colocasse apenas os ovos, não causasse nenhum problema, tudo bem. Aí a gente espantaria. Mas o problema é que, se ele for incomodado, os urubus não têm predadores na natureza. Mas se eles forem incomodados por um possível predador, no caso o morador desse apartamento ou alguém, a arma do Corageps atratus é regurgitar o alimento, que é muito mal cheiroso, eu já tive a oportunidade de ver. E se, por exemplo, um carpete de madeira, um sofá, uma roupa tem que se jogar fora. Literalmente, jogar porque fora. Porque não tem produto que tire o cheiro. É um negócio que não dá para aguentar mesmo. O próprio animal é meio fedido, né? Porque... Então, o ideal é quando fazer o que a menina fez. Você vê um ovo de urubu ou a aproximação deles de casa, chamar um biólogo, um profissional, para que isso seja retirado, para evitar que ele acabe nascendo ali E mais importante do que isso também, Keila, é o seguinte, assim, ó, tem uma dica que eu posso dar. Nessa ocasião, agora, uma dica e um conselho, né? Se esses animais não estiverem causando prejuízo algum ao morador, quer dizer, se ele estiver num local onde não esteja criando problema, nenhuma dificuldade, deixe o animal, porque ele tem função, diferentemente dos pombos, né? Eles são animais necrófagos, até no Parque do Ibirapuera, são importantíssimos eles estarem lá. Restos de animais, restos de peixe. Ele come o peixe, a tilápia que morre lá, a carpa que morre lá. Você pode ver que você anda em volta do parque, você não sente cheiro de podridão. Porque o que tem de podridão e que cheire mal, o urubu vai lá e come. Então, essa é a dica que eu dou. E o conselho seria o seguinte, na dúvida, eu já ouvi casos de pessoas que estão com o urubu na sacada do apartamento, na empresa, chamar o bombeiro. Quer dizer, não é o bombeiro que tem que ser chamado, né? É uma consciência que a gente tem que adquirir. É o biólogo, especialista em controle de pragas, que sabe lidar com esse animal. Eu, quando chego numa ocasião como essa, eu não dou tempo de ele reagir. Então, a forma de eu agir é justamente pegar ele de surpresa. Então eu chego espantando ele, batendo palma, ameaçando de agredi-lo. Ele pega e voa e ele não regurgita o alimento. Então, esse é o conselho que eu dou.
E a gente não pode também causar nenhum tipo de mal ao urubu, porque ele é protegido pela Lei 32 do IBAMA, que protege qualquer animal silvestre. Então, se você perceber que tem um animal desse na sua casa, você acione um biólogo. Já deixe seu contato, então, Randy, por favor. Isso, o meu contato é a Biópolis, Centro de Controle de Pragas Urbanas. O telefone é o 11 30 39 8402. O site é biopolis.com.br. E o e-mail é o saque@biopolis.com.br. Randy, muito obrigada pela tua participação. Um prazer foi meu. mesmo, Randy. Muito obrigado pela presença e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem de questões obscuras a respeito de pragas urbanas. Muito obrigado.